Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, ou gestão versus gerenciamento. Bom, o que é gestão? O que é gerenciamento? Quando a gente fala em gestão e gerenciamento, depois a gente vai ver no âmbito da legislação que há sim uma conotação diferente. Então, quando a gente fala em gestão, nós estamos focados no todo, num ato de administrar o todo. Quando a gente fala, por exemplo, da gestão de resíduos sólidos, nós estamos focados um pouco mais numa política de setor público para que se haja a gestão de resíduos sólidos no âmbito nacional, no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Já o gerenciamento, ele tem uma conotação mais operacional, mais executiva na prática. Quem faz, basicamente, um exemplo aqui, gerenciamento, são as empresas. Dentro delas, uma empresa pequena, é que faz o gerenciamento dos seus resíduos. Depois a gente vai ver com mais detalhe. Então, o gestão seria administrar o todo, essa conotação mais política no âmbito de um município, de um estado, no âmbito nacional também, enquanto que o gerenciamento seria uma parte. Por exemplo, os resíduos dentro da empresa, né? Aí, quando essa empresa põe esse resíduo para o lado de fora, o município vai pegar em partes, que ele não é responsável por gerenciar tudo, vai pegar esse resíduo para fazer a gestão. Tá? Então, aqui uma figura do portal de resíduos. Eu vou apresentar aqui como que seria, no âmbito geral, essa gestão e gerenciamento. Nós temos mais ampla a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mais precisamente, dentro dos estados, eles têm as suas políticas estaduais, que são mais restritivas do que a política nacional, e essa política estadual ela vem trazer a especificidade do estado. Essa política vai ter um conteúdo mínimo, que depois a gente vai ver na lei. E aí os municípios poderão implantar a sua política municipal de resíduos sólidos, ainda mais restritiva do que a estadual e que a nacional. E aí, dentro de tudo isso aqui, está ali a gestão e o gerenciamento dos resíduos. E aí, nós temos aqui essa geração de resíduos, que é abarcada por essas políticas, e essa geração de resíduo aqui, ela possui alguns métodos e tecnologias de tratamento. Então, professor, para que eu faço gestão e gerenciamento? Para quê? Para a gente propor alguns métodos e tecnologias mais sustentáveis, pensando no lado social, cultural, econômico, de saúde, de meio ambiente, de tudo mais. Então, aqui nós temos o seguinte: o que é desejável pela legislação está em setinha verde. Então, é desejável, depois a gente vai mostrar lá na legislação, que seja implantada a coleta seletiva naquele município. Tá? Essa coleta seletiva, ela prevê que parte dos resíduos ali um pouco mais líquidos e pastosos venham para um biodigestor, um outro restante, a parte orgânica, para a compostagem, e o que é reciclável para a reciclagem. Por outro lado, aqui por trás nós temos uma setinha que chega aqui. Os resíduos, eles que não serão coletados diretamente de forma seletiva, eles passarão por uma triagem. E aí a triagem, ela vai segregar alguns resíduos que serão recicláveis, né? E aí, um outro restante que seria aplicável, mas não desejável pela legislação, como, por exemplo, o envio dos resíduos direto para um aterro sanitário.
Ah, professor, a gente ouve falar muito que o resíduo tem que ir para aterro. Tem, mas não é uma alternativa sustentável que poderia estar gerando renda para uma população um pouco mais é, um pouco mais específica que trabalha ali com a gestão de resíduos sólidos. Então, o que nós temos aí que não é desejável politicamente é a incineração dos resíduos, o tratamento por plasma ou então a pirólise. A essas formas de tratamento nós veremos especificamente mais para frente do curso. Tá? Veremos detalhadamente sobre cada uma delas. Por que, que não é desejável politicamente? Porque se gasta muita energia para queimar um resíduo, digamos assim, para eliminar esse resíduo, que eu costumo dizer que nós estamos gastando energia para queimar dinheiro, tá bom? Então não é desejável. Então, quando a gente fala em gestão integrada dos resíduos, a gente for pensar no âmbito municipal, por exemplo, a gente tem que buscar soluções que sejam nas dimensões políticas, econômica, ambiental, cultural, social, e não simplesmente pegar, juntar o resíduo todo e mandar para o aterro. Tá? Então, um plano de gestão, que depois eu apresentarei para vocês, ele deverá pensar em todas essas dimensões. Tá? E aí, dentro das prioridades de gerenciamento desses resíduos, nós temos o seguinte: a prevenção, ou seja, a gente deve pensar o máximo possível formas de não gerar o resíduo. Tá? Uma vez gerado o resíduo, nós devemos minimizar a sua geração. Tá? E aí, o resíduo foi gerado de forma mínima possível, nós teremos que tentar reusar ele novamente. Beleza, não conseguiu reusar ou reusou N vezes possível, nós utilizaremos ele na reciclagem. Foi reciclagem, nós temos que recuperar ele, por fim, dispor ele em algum lugar. Tá? Depois eu vou entrar no conceito do que é disposição. Mas vejam bem, professor, isso parece ser tão simples, tão bobo, ou então tão político. Sim, mas às vezes, se vocês entram numa empresa, um dia terão a oportunidade, se quiser, de elaborar um plano de gerenciamento de resíduo, e aí vocês verão que aquela empresa está gerando resíduo há muito tempo e nem tinham se atentado que é possível deixar de gerar aquele resíduo ou reusar. Observem aqui que essa ordem aqui, ela dispõe de um certo consumo energético. Ou seja, nós gastamos energia para reciclar resíduo. Gastamos energia, dinheiro e tal para dispor ele em algum lugar. Então, a melhor forma é não gerar o resíduo, tá? A gente sabe que desde quando a gente nasceu a gente gera resíduo, mas sempre que possível é melhor prevenir. Então, quando a gente pega a legislação da União Europeia, o não resíduo, o produto, ele está aqui, e é exatamente essa hierarquia da gestão. Então, sempre prevenindo, preparando para o reuso, reciclando, até, por fim, dispor em um aterro sanitário, por exemplo. Então, quando a gente fala em gestão integrada, nós temos que satisfazer todas as demandas do cidadão, pensando aí no âmbito da saúde, protegendo a qualidade do meio ambiente, preservando os recursos naturais, aumentando a eficiência, gerando emprego e renda para as pessoas, como, por exemplo, os cooperados, as pessoas que trabalham no transporte do resíduo, trabalham na usina de triagem, e entre outros possíveis, que trabalham na parte de educação ambiental. Então, um plano, ele é bem amplo. E aí, alguns benefícios que vão trazer menores custos, isso a longo prazo, lá para a empresa ou para o município, menor poluição, conservação de matéria, de recursos, vai melhorar a coordenação, cidadãos mais ativos e educados, contribuindo para esse desenvolvimento urbano,
gerando melhor imagem para a região, menos riscos à saúde, recuperação, enfim. Quando a gente passa em uma cidade e vê que ela está muito suja, gera um impacto negativo muito ruim. Então, uma vez você tem uma população que é mais obediente a um plano, é mais educada, isso deixa a cidade mais vistosa, né? Então, para que se haja gestão integrada de resíduos, é necessário ter planos de gestão. Eu costumo dizer o seguinte: quando você chega a uma nova empreitada da sua vida, pensa em casar, pensa em mudar de cidade e tal, alguém te pergunta: quais são seus planos? Não é? Então, seus planos eles estarão dentro de alguns objetivos, princípios, algumas ferramentas que você tem nas suas mãos, né? Então, a partir daí, a gente vai ver exatamente que os planos nacionais, o plano nacional, estadual, intermunicipal, municipais e os de gerenciamento de resíduos, eles estão bem citados lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 2010. Deixo aqui embaixo um link, basta clicar nele para a gente ir lá para a política, e aí eu vou apresentar lá, mais em detalhes, a respeito dessa política, tá? Então, clicando, a gente vem para cá. Essa é a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterando alguns dispositivos de outras leis. É importante aqui deixar claro que toda lei ela nasce de uma política. Então aqui nós temos a lei que ela nasceu de uma política, ou seja, ela instituiu uma política. E toda política ela nasce de um interesse do governo, interesse da iniciativa privada. Então depois a gente pode marcar um momento para falar sobre esses interesses, tá? Enfim, eu estava na empresa privada, então tinha interesse sim para que saísse uma política nacional de resíduos sólidos. Há 20 anos se construía essa lei, tá? Então, eu vou mostrar alguns pontos aqui dentro dessa legislação que são muito importantes. Depois eu peço que vocês leiam ela, porque uma lei é difícil a gente resumir, tá? Então, tem que ler ao pé da letra mesmo. Toda lei, pessoal, basicamente, ela traz o seguinte: os seus conceitos, para ela dizer o que é exatamente aquilo que vai ser abordado nela. Ela traz os seus princípios, que é aquilo que ela se baseia, né, de foco dali para frente, os seus objetivos, ou seja, onde ela quer chegar, e, por fim, os instrumentos, que os instrumentos são as ferramentas para tornar essa lei mais execuível. Dentro dos conceitos, eu vou citar aqui, como por exemplo, essas definições, como eu já tinha comentado lá, algumas coisas, por exemplo, sobre ciclo de vida de produto, é importante. Aqui, no inciso 7º, sobre a destinação final ambientalmente adequada, que basicamente é quando você destina o resíduo, você manda ele para algum lugar, que pode ser reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e por aí vai. Agora, quando você dispõe ele em algum local, pôr ele em algum local, não é? Aqui já trata até de rejeito ao invés de resíduo, seria basicamente dispor esses resíduos que não tem mais nenhum aproveitamento, tá? Então é um rejeito em um local, em um aterro sanitário. Mais para frente a gente vai ver essas diferenças de aterro sanitário,
aterro controlado, lixão, tá? Então, esses são os conceitos importantes para a gente ver. E aí, quanto à parte de gerenciamento e gestão, nós temos aqui, sobre as diferenças, tá? Qual o foco do gerenciamento seria coleta, transporte, transbordo, tratamento, esse foco mais operacional. Enquanto que a gestão está focado mais nas dimensões políticas, econômica, ambiental, cultural, social, enfim. O que seria isso tudo, professor? Veja bem, um município elaborar o seu plano de gestão de resíduos sólidos, ele tem que ter uma política que está amparado, digamos assim, dentro dessa política geral de gestão de resíduos sólidos. Vai focar no âmbito econômico, o âmbito de gerar taxa, de ter custos para a disposição desses resíduos, custos para triagem, por exemplo. Tem que pensar no período de retorno dos custos, investimentos da triagem, de envio para um aterro sanitário, o lado ambiental, por exemplo, o lado cultural das pessoas que geram esse resíduo sólido, o lado social também de todos envolvidos ali, tá? E aí, a gente parte logo para alguns princípios. Então, quais seriam os princípios dessa política nacional de resíduos sólidos? Em que ela ancora as suas premissas que não alteram ao longo do tempo, como seus princípios de vida, por exemplo. Ela foca na prevenção e precaução de quê? Da geração de resíduos, né? Poluidor, pagador e protetor recebedor. A gente já viu o seguinte, quem mais polui, paga mais. Paga mais o quê? Na hora de obter uma licença, por exemplo, a taxa é maior. Na hora de lançar os seus resíduos, seus efluentes, então ele vai pagar mais por isso, para tratar, por exemplo. O protetor, já por outro lado, recebe, né? Então, a visão sistêmica, o desenvolvimento sustentável, a parte de cooperação, focado muito nas cooperativas também da sociedade, a responsabilidade compartilhada em todo o ciclo do produto, quem gera, quem transporta, quem recebe, tem responsabilidade sobre o resíduo, enfim, e outros mais aqui que eu sugiro vocês lerem. Então, baseado nesses princípios, os objetivos da política nacional de resíduo é proteção da saúde pública e meio ambiente, igual que eu já falei, a não geração e reutilização dos rejeitos, dos resíduos até disposição final dos rejeitos, redução do volume e periculosidade dos resíduos perigosos, a gestão integrada dos resíduos sólidos, entre outros mais, que a gente vê aí e às vezes nem se dão conta de que existe, como por exemplo a rotulagem ambiental. Tá? Feito isso, nesse foco é que a política ela lança alguns de seus instrumentos. O que seriam os instrumentos de uma política? São as ferramentas pelas quais a política será executada. Então, nós temos aqui os planos de resíduo sólido, são ferramentas para executar essa política. Os inventários, por exemplo, todo levantamento de resíduos sólidos que uma grande empresa faz para apresentar para o IBAMA e para os órgãos de licenciamento, os órgãos ambientais. A coleta seletiva é um instrumento que você pode exigir a gestão dos resíduos. O incentivo de criação de cooperativas também, monitoramento, a pesquisa científica, bacana, a educação ambiental, incentivos fiscais e, aqui legal também, os sistemas nacionais de informação que a gente
pode saber como é que está a implantação dessa política. Dentre outros mais que a gente pode observar aqui. E aí, pessoal, quanto aos tipos de planos propriamente ditos, né, eu vou dar uma passada aqui rápida, depois eu sugiro que vocês leiam, tá? Mas antes disso, se você vai trabalhar em um plano, aqui nós temos uma breve classificação dos resíduos no âmbito da gestão. Vocês devem estar pensando assim, uai, professor, eu já tinha visto, nós vimos lá na aula anterior, que a classificação é classe 1, 2A e 2B. Sim, mas quando você pensa em gestão de modo geral, você pode organizar esses resíduos quanto à origem, de onde eles vieram. Lembra que a gente viu que fica mais fácil para classificá-los? Pois é. Aí aqui quanto à origem nós temos os tipos de resíduo. Depois isso será muito importante lá na frente para a elaboração dos planos de gerenciamento. Quem desses aqui são obrigados a ter um plano de gerenciamento de resíduo, né? E quanto à periculosidade, que é aquilo que a gente viu. Então, pessoal, esses conceitos aqui de classificação depois nos darão base lá na frente para a elaboração dos planos de gerenciamento. Então, quanto a esses planos, nós temos aqui 6 tipos de plano. Quais são eles? Os planos como o plano nacional, os planos estaduais de resíduo, os micro-regionais, como por exemplo de regiões metropolitanas, ou por exemplo aqui na região nossa, nós podemos ter um plano, como por exemplo o plano do Caparaó, pode ter, né? Dependerá da semelhança e características dos municípios, os planos intermunicipais de resíduos, os planos municipais de gestão integrada dos resíduos e, por fim, os planos de gerenciamento. Observem que esses aqui, 5 anteriores, eles têm um foco mais político, né? Um foco mais amplo, um plano de gestão. Enquanto que o de gerenciamento, um foco mais preciso. Então, a gente vê aqui alguns detalhes. Olha que legal. Os planos, eles têm um conteúdo mínimo para serem elaborados, tá? Então, como, por exemplo, aqui o Plano Nacional de Resíduo, ele apresentará o seguinte, ele tem que ter uma vigência indeterminada em horizonte de 20 anos, a ser atualizada a cada 4 anos. Por que, professor, que ele tem que ter uma visão de 20 anos de planejamento e ser revisada a cada 4? Para evitar que as trocas de governo possam influenciar nos planos, né? E aí, para se pensar em obras também de gestão de resíduos, não consegue pensar em uma obra a curto prazo, né? Então, pensa-se em obras para atender aí muito tempo. Então, esses planos, eles trazem um conteúdo mínimo, como, por exemplo, está aqui, ó, diagnóstico da situação dos resíduos, os cenários, as metas, né, os programas, projetos e ações. Então, os programas, pessoal, seria o seguinte, Programa Brasil Sem Lixão, por exemplo. Para se executar esse programa, tem que ter um projeto de como seria um aterro sanitário, né? Acabar com os lixões. Dentro desse projeto, nós temos que ter ações para executar eles, dentro dessas metas também. Então, aqui nós já temos, no artigo 16, seção 3, os planos estaduais de resíduos sólidos. Também tem que ter aquele horizonte, que eu já tinha falado, de 20 anos revisados a cada 4, e um tópico muito interessante.
O plano ele é uma exigência para que os estados sejam beneficiados pelos entes da federação por meio de créditos de fomento para tal finalidade. Então, se o estado for pedir uma verba para instalar um aterro sanitário, por exemplo, o governo federal vai pedir: isso está previsto no seu plano de resíduos? Se não tiver o plano, não vai receber verba, né? Então, aqui algum dos seus conteúdos, também bem próximo ao plano nacional. Eu peço depois, pessoal, que vocês deem uma lida detalhadamente, que eu vou fazer um resumo aqui só para não ficar muito maçante. Por fim, os planos municipais de resíduos sólidos, que eles são, igual que eu já tinha comentado anterior, eles são necessários para que os municípios sejam beneficiados por incentivos de crédito ou de fomento. Então, se o município vai falar sobre, eu quero verba para comprar caminhão para fazer coleta de resíduo, tá previsto no seu plano municipal? Não tem o plano. Mas então você quer o caminhão para quê? Não foi previsto, por isso que a previsão tem que ser a longo prazo. Então, feito isso, aqui nós temos os planos. O que tem que ter? O conteúdo mínimo, por exemplo, que os municípios têm que abordar nos seus planos de gestão. A situação, as áreas favoráveis para a disposição final, ou seja, as áreas que podem ter aterro futuro ali, a identificação dos dos geradores dos resíduos, os indicadores de desempenho, regras de transporte, programas ali de ações de educação ambiental, capacitação técnica, a parte de negócios, cálculos, tudo isso aqui tem que ser previsto. Então, a lei ela traz aqui também algum prazo para que os municípios apresentem esses planos para os governos estaduais, mediante ao tamanho da sua população municipal. Então, eu vou deixar até aqui. Na próxima aula, a gente continua com os planos de gerenciamento. Pois bem, então aquilo que eu apresentei é exatamente aí o que são os planos, a diferença entre a Política Nacional de Saneamento e a de Resíduos Sólidos, né, que uma veio para completar a outra. Apresentei seus princípios e objetivos, os instrumentos, a classificação dos resíduos quanto à origem, né, os planos de resíduo, quais são eles, os conteúdos mínimos, a parte dos planos estaduais, que tem que ter para se pedir dinheiro ao seu órgão superior. E aí eu deixo aqui alguns videozinhos que a gente pode ver na próxima aula. Então, pessoal, a tarefa dessa semana, que eu vou deixar lá no sistema, é justamente encontrar um plano e responder o que se pede lá na tarefa. Muito obrigado, boa semana a todos de estudo.